Olá, eu me senti um pouco na necessidade, para não dizer na obrigação, de falar um pouco sobre as nossas três grandes formas de tributação que temos no Brasil, que é disponibilizado pela legislação, pela Receita Federal, sendo elas o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Por que eu falo na responsabilidade de falar um pouco sobre elas? Porque comumente, assim como vários outros temas, seja na área da saúde, na área da engenharia, na área da advocacia, todos os empresários são bombardeados constantemente sobre oportunidades milagrosas. Que oportunidades são essas? Mude para o lucro real, você não vai precisar pagar imposto. Tenha mais uma empresa no Simples Nacional para você reduzir o seu imposto, a sua tributação. Enfim, você vai optar por formas tributárias ou porque você é obrigado a usar determinada forma tributária, ou porque o seu planejamento tributário de forma legalizada lhe permite utilizar aquela tributação que a legislação disponibiliza. Vamos dar um exemplo clássico. Uma empresa que fatura acima de 78 milhões de reais, ela obrigatoriamente tem que ser tributada pelo lucro real. 78 milhões de reais que eu falo é anual. Se eu sou uma instituição financeira, eu obrigatoriamente tenho que ser tributada pelo lucro real. Vocês observam que existem empresas que obrigatoriamente precisam ser tributadas pelo lucro real. Então eu não posso falar em lucro presumido, Simples Nacional, porque a própria legislação me veda, ok? Existe, por outro lado, empresas que são optantes pelo Simples Nacional, que é uma das tributações mais favorecidas, mais simplificadas, que na verdade estão pagando mais impostos do que uma empresa do lucro presumido ou lucro real. Então, nem sempre a tributação Simples Nacional é a tributação mais favorável, mais barata, disponível pela Receita Federal. Contas precisam ser feitas. As análises do produto que você faz, do seu ramo de atividade, da composição societária, são fundamentais, assim como a sua margem de lucro, o seu local de produção, o seu tipo de mercado consumidor, a origem da sua mercadoria ou produto, define muito sobre qual vai ser a sua melhor tributação, certo? Se eu sou uma empresa importadora, toda vez que você faz uma importação, você paga uma carga tributária extremamente alta, né? Que são as barreiras tributárias para favorecer o mercado local brasileiro. Então, geralmente, né? Falo geralmente porque não podemos generalizar, mas geralmente as importadoras têm como melhor forma de tributação o lucro real, porque elas podem utilizar e abater os tributos que pagaram no desembaraço aduaneiro. Se eu tenho uma empresa na área da saúde, por exemplo, é muito comum, se apenas eu faço exames e poucos procedimentos, que o lucro presumido me seja mais favorável. Então vocês devem observar que dependendo do meu produto, da minha atividade, eu vou ter uma forma de tributação mais favorável. Um outro exemplo que acontece muito, hoje é comum, né, com as administradoras de bens familiares, essas empresas serem sócias de outras empresas. Se eu quero ter uma empresa no Simples Nacional, eu não posso ter no quadro societário um CNPJ, apenas pessoas físicas, CPF, senão eu sou excluído do Simples Nacional. Então veja, antes de você acreditar em possibilidades tributárias, que muitas vezes são fantasiosas, que elas são lançadas para você sem antes ser analisado a fundo a sua contabilidade, os seus atos jurídicos, tudo é mentira até que seja analisado no pormenor. Então eu convido você, empresário,
Se quiser saber qual a sua melhor forma de tributação, realmente, junto de um tributarista, de um contador especialista, analisar seus números. Primeira coisa que você precisa é ter o seu balanço contábil na mão. Não existe forma de fazer planejamento tributário sem ter o balanço contábil. E por incrível que pareça, tem muita empresa, muita mesma, que ainda não tem um balanço contábil dentro das normas, dentro do que a contabilidade internacional preceitua, dentro do que as normativas da Receita exigem. Então, primeiro passo para você pensar numa mudança de tributação é verificar: eu tenho meu balanço contábil? Ele está atualizado? Com esse meu balanço contábil, qual é o meu tipo de produto, minha composição acionária? Qual é a origem do meu produto ou da minha mercadoria? Quais são as margens que eu pratico? Quanto que o meu custo laboral, ou seja, de empregados, participa das minhas despesas e dos meus custos mensais? E a partir daí você começa a analisar, a fazer uma melhor composição. Existem várias empresas também que possuem negócios misturados, ou seja, você às vezes tem uma atividade intelectual, por exemplo, hoje é muito comum você fazer e-books, fazer cursos online, e você vende algum tipo de produto especificamente, ou fabrica alguma coisa. Você está misturando coisas que, tributariamente, olhando individualmente, elas têm pesos diferentes quando a gente trata de tributos. Então, observe o seu negócio. Hoje as empresas, elas têm que realmente, para poder trabalhar, poder gerar um resultado, poder ter perpetuidade, trabalhar com inteligência. E inteligência contábil é a única porta de entrada para você ter essa definição correta de quanto que vai ser a sua tributação, e também para saber até onde você pode ir e se o seu negócio está estruturado da melhor forma. Nós aqui da DigiWork Inteligência Contábil fazemos anualmente para nossos clientes essa análise da tributação. Por quê? Porque, em linhas gerais, você muda a sua forma de tributação anualmente. Então, estamos agora no mês de outubro, indo para novembro, e essa análise tem que ser feita agora, com base na projeção de 2025, para determinar se em janeiro do ano que vem, daqui a 3 meses, a sua empresa vai ter um regime tributário diferente do que acontece hoje. Por isso que você tem que pensar nesse assunto agora. Não economizar tempo e recurso para ter essa informação na ponta da língua. Se você quiser, se você tiver essa necessidade, se você estiver desconfortável com a sua forma tributária ou com a estrutura do seu balanço, se ele está refletindo verdadeiramente o que o seu negócio faz, nos procure, que nós temos uma equipe especializada para tratar consultoria específica nesse tema. Essa equipe vai sempre fazer um trabalho em loco e ela conta com a minha participação. Eu já me preparei muito para isso, sou especialista em contabilidade internacional, atuo na área tributária durante muitos anos e junto do nosso pessoal, da nossa equipe fechada aqui, nós conseguimos proporcionar um bom conteúdo, uma boa análise e trazer um bom resultado. Legal? Então, se sentir a necessidade, por favor, nos contacte. Eu deixo na inscrição os nossos contatos. Se quiser mais informação, acesse as nossas redes sociais e, querendo, vamos trabalhar junto, tá bom? Um abraço.